Boa noite. Voltamos com Cultura Livre, seu encontro semanal com a cultura cuiabana, cultura mato-grossense. E hoje a gente vai falar de teatro e a gente vai falar de um grupo muito especial, que é um grupo que desde pequena eu assistia muito e meus olhos sempre brilhavam porque eram espetáculos diferentes, itinerantes, te levava para um mundo lúdico, de cantigas, de emoções. E é um grupo que me lembra muito quando eu comecei o teatro também e que eu sonhava com esse grupo, é um grupo muito bonito e é o Grupo Mosaico, o Teatro Mosaico. E para falar do Teatro Mosaico, a gente traz aqui o Sandro Lucchesi. Boa noite, Sandro, seja bem-vindo. Boa noite, Elô, obrigado. Boa noite a todos e todas, todes. Muito feliz por estarmos aqui hoje. E também a gente fala com um grande mestre aí, que já conheço também há muitos anos também, um mestre bonequeiro do Teatro de Bonecos, que é o Carlão, mais conhecido como Carlão dos Bonecos. Boa noite, Carlão, seja bem-vindo. Obrigado, Elô, boa noite a todos. Obrigado pelo convite ao Sandro que nos trouxe aqui. É verdade, né? O Sandro uniu aí esses três artistas. E vamos falar de Teatro Mosaico, vamos começar a falar do Teatro Mosaico. Gente, 28 anos, Sandro, parece que foi ontem. A gente conversando aqui que você me deu conta aí de quanta coisa, mas o Teatro Mosaico começa em 1995, quando eu ainda estou ali na escola de teatro. E com os colegas da faculdade a gente entendeu que se a gente não produzisse, se a gente não montasse espetáculos, a gente não teria palco. E de lá para cá, enfim, terminei a faculdade de teatro, voltei para minha terra e foi aonde o Teatro Mosaico se fincou desde então. E quantos espetáculos até chegar ao que a gente está montando agora, numa parceria incrível, estou emocionado, enfim. Fala alguma coisa aí. Nossa, é verdade, gente, assim, é emocionante mesmo, fazer parte dessa história também do Teatro Mosaico, né, Carlão? Carlão que já está aí com o Sandro há algum tempo também, já fez 2 teatros, fez bonecos para dois espetáculos, aí atuou em teatro com ele, com o teatro de boneco também. Carlão, conta um pouquinho dessa sua história aí com o Sandro. Vamos contar a história do Mosaico, porque esteve com o Mosaico também, né? O Sandro, ele é um grande parceiro. A gente, apesar de a gente não ter uma convivência muito grande, nós temos um respeito um pelo outro. E esse respeito, essa admiração que existe, fez com que a gente começasse, há uns 20 anos atrás, fazer o nosso primeiro trabalho junto. Ele me procurou, ele me pediu para fazer os bonecos do Romeu e Julieta. E eu vou contar uma coisa aqui. O trabalhar com o Sandro é uma coisa instigante. Porque eu sou meio conservador na minha produção. Eu trabalho sempre com a primeira imagem. E o Sandro, ele tem um detalhe que ele é detalhista. Ele, pelo próprio jeito dele, ele tem mais detalhes. Aí ele instiga a gente a atingir um resultado que a gente não atingiria se a gente não tivesse nessa parceria. Então, a gente, desde o primeiro trabalho, eu gostei muito de trabalhar com o Sandro, ele me instigou, a gente fez uns bonecos diferentes, bonecos que estão aparecendo ali, são fantásticos, aqueles bonecos já de 20 anos, né? Então, desde que eu comecei a trabalhar com o Sandro, eu tive boas surpresas, boas referências e bons resultados. Isso foi maravilhoso. Não, realmente, né, gente, eu também, assim, tô tendo a oportunidade de trabalhar com o Sandro agora, e, assim, a gentileza dele, o cuidado, Elô, né, Carlão, pode falar. Só botar um esclarecimento, a Elô é a nossa terceira atriz. Eu falei para ela, Elô, você vai entrevistar os atores da peça, mas aqui só tem 2 cadeiras, são 3 atrizes. Então metade, a metade preto, metade apresentadora. Boa. Por isso que é bom trabalhar em grandes artistas. Sempre a resposta está ali. Em cima, né? Então, gente, tô tendo a oportunidade de trabalhar com o Sandro. Sempre admirei seu trabalho, admirei muito você, Sandro. Acho que um dos primeiros espetáculos que eu vi, Romeu e Julieta, depois A Caravana da Ilusão. Então, assim, eram espetáculos que eu falava, nossa, dá vontade de estar em cena, sabe? Com essa trupe, com essas pessoas. Com o Sandro, né, que era referência pra gente de Teatro Mosaico. Então sempre foi um sonho, e quando o Sandro me liga e me convida, eu nem pensei para responder, tipo, 1000 coisas para fazer. Não, eu quero, vou sim. Então estamos aí com esse grande ator, que esse parceiro, uma pessoa que é acolhedora, que é humilde, que te ensina com carinho e com respeito ao seu trabalho, ao trabalho que todo mundo está desenvolvendo. Isso é muito bacana, assim.
Tá sendo uma delícia e muito prazeroso. A gente sai dos ensaios com o coração assim quente, né? Com o coração quentinho. Então, a gente está vendo ali imagens do retábulo do Mestre Pedro, que é um recorte do Dom Quixote. Então, o Romeu e Julieta foi o primeiro espetáculo que a gente fez, onde o Carlão colocou o talento dele de bonequeiro, construiu os bonecos para que um grupo de atores encenasse. E no retábulo, no Don Quixote, eu consegui uma grande realização, que era conseguir contracenar com o mestre e fazer um espetáculo com ele em cena. Então, a gente fazia ali uma dobradinha de Don Quixote e Sancho maravilhosa, Panza, por sinal. né? E foi um espetáculo incrível. A gente ainda sonha que a gente vai conseguir refazer esse espetáculo. Eu, né, vibro para isso. E aí eu acho que é isso, né? O Brasil vive uma retomada linda, né, da cultura, dos projetos culturais nesse momento. Olha que imagem linda que a gente vê aqui agora. Olha, então, são coisas belíssimas que vale a pena a gente revirar o nosso baú, que é o que a gente fez agora. Então, nós pegamos os bonecos que estavam guardados ali, né, durante todo esse tempo, e agora eles são, digamos assim, restaurados, são ressignificados com um outro figurino, para fazer, né, todo o sentido dessa questão do espetáculo que nós estamos fazendo agora. E eu acho que é isso, foi uma conjuntura muito feliz, eu estou muito feliz também de estar trabalhando contigo. Acho que já te disse, mas eu vou repetir. A primeira vez que eu te vi em cena, você estava com um barrigão enorme, né? Falei, nossa, que coisa incrível, né? Essa menina tão jovem, mãe daqui a pouco e em cena. Então, já era um desejo da gente trabalhar junto, e eu acho que foi isso. Foi um convite, o projeto fez com que a gente acionasse rapidamente um time de pessoas que tivessem, né, experiência, porque é uma responsabilidade muito grande. A gente está mexendo com um autor importante, como Exupéry, que fala coisas que parece que é uma coisinha boba, pequena, mas não. É um texto de uma densidade muito grande e um desafio enorme, né? Fazer um texto de literatura, né, ser contado através de bonecos. E aí a gente é ator, a gente empresta a nossa energia para que os bonecos apareçam, e tem sido esse o nosso desafio. Eu estou muito grato, muito grato. Eu gostaria de fazer uma observação interessante nesse trabalho, porque quando o Sandro falou comigo, né, que a gente conversou, que o Fernando do SESI, lá o maestro, conversou com a gente, no começo eu fiquei um pouco preocupado, porque O Pequeno Príncipe, ele é um texto muito forte, tá? E a gente sempre pensou que boneco era mais forma, um movimento, tal, e que o texto era muito pesado para trabalhar com boneco. Mas o Sandro trouxe uma proposta, e a gente vai vendo nos ensaios, que é uma coisa leve, que a gente, sabe, é isso que eu costumo falar. Eu acho que o não deveria ser proibido no teatro, sabe? Porque tudo aquilo que você acha que, pô, mas não vai funcionar, não vai funcionar, aí vem o danado do céu e fala, não, eu quero assim, eu acho que vai funcionar. E aí a gente faz. E o que você falou, Elô, também, de fato de você sair de lá realizado dos ensaios, eu também saio assim, porque os ensaios, eles não estão lá só para você repetir aquela cena. A gente tem crescido nos ensaios, sabe? A gente tem feito todos os ensaios, a gente sai com uma coisa nova, novidade, sabe? Então, eu acho que tem sido muito prazeroso também, sabe? E com detalhe também, sabe? Que eu nunca falei para você, são uns ensaios muito, muito concretos. Ele chega lá, a gente já chega, ensaia, terminou, o babá vai embora. Não chega a ser cansativo. Sabe? Não precisa ficar como a gente ficava antigamente, 4, 5 horas ensaiando por dia. É muito objetivo, sabe? Então está sendo um processo muito gostoso e muito tranquilo. Mas eu vou reiterar, essa objetividade ela é por conta do urgência, profissionalismo. Né? Não, também, do profissionalismo. Também tá certo. Eu acho que todos nós ali temos um traquejo e assumir uma responsabilidade por trás, uma cena linda no ensaio de hoje. Então o público vai conseguir perceber isso, né, no desfecho do espetáculo. E é isso, é um trabalho constante, uma lapidação constante de criação coletiva. Cada um vai colocando ali alguma coisa e, claro, aí eu me divido, né? Como diretor, como ator ali. Dramaturgo. Então eu vou vendo algumas coisas que tem potencial e que funcionam, eu dou corda, vai lá, entende? Pega a flor, coloca, agora faz isso com a raposa, enfim. E a gente vai descobrindo.
A gente vai Sandra, descobrindo. eu fiquei com uma curiosidade, assim, todos os seus processos criativos, tanto no Romeu e Julieta, Dom Quixote, eles tinham esse quê de você pegar uma dramaturgia que já está escrita e trazer um pouco para o regional, trazer para o mundo contemporâneo. Teve isso também em todos? Eu não me lembro. Todos os agora. espetáculos do Mosaico, até 2009, que foi Anjo Negro, a gente sempre teve muito a cultura popular. Muita cantiga folclórica, muito colorido, eram muito coloridos os nossos espetáculos. E assim, o que eu sempre... E aí é uma coisa que eu trouxe da escola de teatro. Não adianta você pegar um texto clássico e fazer ele ao pé da letra. O grande barato e o grande lance é o que de atualidade você dá nesse espetáculo. Então a gente lendo Exupéry hoje, onde ele fala de que os planetas giram uma vez por minuto, isso é a velocidade que estava sendo colocado lá na virada do século e que a gente vê que isso é atualmente contemporâneo e atual. Então, o que a gente faz, né? Posso até dar um spoiler aqui, a gente não vai fazer a cena, mas a gente pode dar um spoiler. A gente trouxe uma discussão do uso excessivo do aparelho celular. Isso está dentro do espetáculo do Pequeno Príncipe de uma maneira gostosa e que vai ficar o recado para os pais, para as famílias, e não é pedagógico, pelo contrário, é dramático, é cênico, é lúdico, né? Então acho que é isso. Então essa pergunta que você me faz é isso, a gente com esse trabalho de atualizar, não dá para fazer só o texto ali, então a gente coloca elementos da contemporaneidade, a gente fala de mudanças climáticas dentro do Pequeno Príncipe, então isso eu acho que é o grande lance de você, com muito respeito e de maneira não interferir na obra, você vai trazendo elementos, aí colocando. 28 anos aí de teatro mosaico, muitas coisas aconteceram. O Sandro sempre tá com um espetáculo novo. No último seu também foi uma performance, né? O último é uma performance sua muito forte, né? Chamando e provocando também as pessoas em casa para algo que é muito atual, que é o preconceito contra o LGBTQIA+, né, Sandro? Então isso também é uma coisa muito importante. Então o teatro hoje, ele é político, né? Ele se preocupa em falar do que está acontecendo na atualidade. A gente pega um texto do Exupéry antigo e traz o celular, traz questões atuais importantes a serem ditas. E fala um pouquinho dessa sua performance também, que você desenvolveu ela no doutorado, é isso? Sim. Então, aí já foi, eu acho que foi uma virada na minha cabeça como artista, e eu tive essa oportunidade na Universidade Federal de Mato Grosso, é importante dizer isso. Ali eu pude entender que não era mais, o meu trabalho como ator não era só decorar, memorizar e repetir um texto mecanicamente. Eu precisava construir dramaturgicamente um texto a partir de questões atuais. Então, você pega uma questão potente, emergente e transforma isso em cena. E o que era o emergente naquele momento onde eu estava caminhando dentro do doutorado? A violência que as pessoas estavam sofrendo na sociedade por uma questão de gênero. Então eu ouvi algumas palestras de pessoas com uma trajetória de vida dolorosa, mas que conseguiram reverter isso e chegaram em lugares inimagináveis para uma sociedade conservadora, machista que nós temos. Uma delas é a Luma Nogueira, que se tornou a primeira travesti reitora de uma universidade federal do Brasil. Depois, João Nery, o primeiro transhomem do Brasil. Então, essas pessoas, a história de vida dessas pessoas, eu me encontrei como artista na história dessas pessoas com a violência de gênero que eu sofri na infância, quando eu tinha 5, 7, 8 anos de idade. Então eu falei, é isso. Então eu pude transformar essas vivências na cena performativa, que é o corpo que transita mesmo, né? Essa transição, essa curva que o ser humano passa ao longo da sua vida, as suas vivências, e isso virou. Então, esse é um outro modo de fazer do teatro contemporâneo, que é como você pega um motivo, um tema, e transforma ele em dramaturgia. É
Isso. É incrível também, super potente. Precisa voltar, hein? Já precisamos ver Agora, novamente, né, Carol? eu gostaria de fazer uma observação. Essa questão do teatro ser político não é da agora. Não, né? Teatro Não. sempre foi. A Teatro é diferença que político, eu coloco, inclusive, até como um questionamento, e não é esse questionamento, não está dentro do nosso grupo, porque eu vejo que no nosso trabalho não está da maneira como eu falar, mas o que eu vejo hoje em dia, muitos grupos, inclusive, que a gente está vendo aí, estão achando que o teatro é um palco. Não é um palco, ele é um púlpito. Eles estão usando o teatro. Não sei nem se seria um trampolim, mas ele para fazer discursos políticos. O discurso ele não pode ser claro, ele tem que ser imbuído. A pessoa tem que sentir aquilo, ele não pode ficar ouvindo, porque ouvir entra por aqui. Exatamente. Não pode ser panfletário. Mas eu estou vendo que tem muitos grupos, até para falar a verdade, numa maioria, que estão partindo para o panfletarismo e achando que isso é. Eu acho que eles têm que repensar um pouco mais, porque tem que ser político, mas com inteligência, com arte. Sim. Né? Sim. Eu acho que Roda Viva, não ao nosso acho grupo, que Roda gente. Viva é um clássico que é muito claro, né? Que é político e aquilo é uma obra de arte. Gota d'Água. Não sei, tem tanta coisa. Era uma outra época. O próprio Anjo Negro do Nelson Rodrigues, né? Enfim. Eu acho que a maioria dos espetáculos clássicos nossos, quase todos tinham essa. Tem esse quê, né? Bertold Brecht. Tá aí. Exatamente. Falamos juntos. E Carlão, muito legal, né, essa coisa do boneco. E quando que você começa com isso de transformar, de fazer boneco? Como que você vai, Carlão, construir boneco? Da onde que começa a nascer isso, Carlão? Que é a sua profissão há quantos anos já? Olha, eu comecei a fazer teatro em 75, mas eu nem em 75 eu não atuava. Eu, na verdade, estava no meio do grupo, carregando as coisas. Mas em 78, quando eu cheguei aqui em Cuiabá, final de 77, 78 e tal, eu encontrei com a Mauri Tangará, a gente ficou hospedado no mesmo dormitório, e ali a gente se conheceu, e ali nós começamos a fazer teatro junto aqui em Cuiabá. Nós montamos o grupo Cena das Ilhendas, e eu fazia teatro de ator. Aí, quando foi em 79, isso foi em 78, mas em 79, 80, chegou aqui Maurício Leite, recém-formado em artes cênicas também, e veio para cá e trouxe o teatro de bonecos. E a gente tinha um grupo aqui que tinha um movimento teatral aqui muito grande, e os grupos começaram, apesar de estarem afastados naquelas brigas de grupo, nessa época eles se uniram e começaram a fazer projetos juntos. E aí com o Maurício Leite junto com a gente muito junto, eu fiz uma amizade muito grande com o Maurício Leite e comecei a ajudar ele nos bonecos. E comecei a fazer boneco. E aí aconteceu uma coisa interessante, veio 2 professores da curso de boneco aqui. Um foi o Fernando Augusto de Pernambuco e outro Tácito Borralho do Maranhão. E eu até então, eu já tinha feito vários tentativas de fazer várias coisas na área acadêmica e tal, e nunca conseguia terminar um curso. E isso me frustrava muito. E quando eu fiz os cursos de boneco, eu concluí os cursos. Isso me deu um tchan, falar, isso aqui pode ser um caminho. E aí eu comecei a brincar com boneco. E aconteceu uma coisa muito interessante também. A gente trabalhava num grupo de 12 pessoas. E num grupo de 12 pessoas, você sabe que são 3, 4 trabalhos, outros mais, né? Olham para ver se você está trabalhando certo, né? Os 8 dão opinião. Dão opinião. Aí eu me incomodava muito, porque como eu era muito agitado e tal, aí eu queria ganhar dinheiro com isso. E naquela época, os grupos eram amador, quando eles pagavam um cachê, eles pagavam para o grupo, e o grupo gastava comprando uma coisa. A gente, ator, nunca recebia, e eu queria viver de teatro desde aquela época. E eu vi que o boneco me permitia fazer animação de aniversário, fazer outras coisas que me davam dinheiro. E aí eu fui fazendo, e o interessante é porque quando você começa a fazer, você nunca sabe onde vai chegar. Aí você faz uma coisa, o pessoal vai, pô, legal, gostei, vou te contratar para isso. Aí você vai entrando naquela roda viva, sabe? Quando você assusta, você já é um bonequeiro, já está fazendo outros tipos, sabe? E foi assim, as coisas foram acontecendo na vida da gente, sabe? E como eu tenho um signo que me permite, que fala que eu tenho um certo domínio das mãos. E eu sou meio agitado. Então, isso fez com que eu dominasse um pouco mais o trabalho manual, né? E conseguisse desenvolver no Teatro Boneco. E foi aí, estou aí até hoje. Falar como o outro. Tem gente que para de brincar com 9 anos de idade. Eu comecei a brincar com boneco com 18. Muito bom. Meu pai, você sabe, eu tenho uma história interessante, que meu pai ele é de Mossoró, Rio Grande do Norte. Era, né? Meu pai já é finado há muitos anos.
Aí, quando ele descobriu que eu estava fazendo boneco, ele chegou para mim, porque em Mossoró o teatro de boneco chama-se João Pequeno, né? João Redondo. Aí ele descobriu, não me diga que você vai passar a sua vida brincando de João Redondo. Falei, pai, eu vou passar minha vida ganhando dinheiro com João Redondo. Naquela época eu estou tentando. Não, se bem que naquela época eu já estava ganhando dinheiro, olha aí. Eu já não morava em casa, eu já morava sozinho, meu pai morava em Corumbá e ele tinha vindo aqui, porque tinha um comércio aqui em Cuiabá também. Aí quando ele chegou aqui, ele viu propaganda minha, negócio tudo. Aí ele foi para mim querer saber. Olha, eu vim aqui para saber. Você vai passar a sua vida brincando com João Redondo? Eu achei ótimo. Porque ele lá de Mossoró, ele conhecia o Teatro Boneco nas praças, nas feiras livres, né? Que é diferente, né? Na verdade, é o teatro que eu mais gosto de fazer, que é o mamulengo, que o pessoal chama de mamulengo, que é aquele estilo de fantoche, né? Feito na empanada e tal. Muito nas feiras. Muito nas feiras, entendeu? Ele é muito jogado com público, nas praças, depende muito de improviso. Aí, então ele conhecia esse boneco. E que normalmente... Que o artista passava o chapéu. Exato. Normalmente essas pessoas, eles eram agricultores, tá? E brincavam com o boneco, né? Como hobby, para dizer a verdade. Não era um hobby, mas era como se fosse. Eu não, eu já peguei como profissão, já foi diferente. Muito legal. E eu acho que a produção tem aí um vídeo do Carlão brincando de boneco junto com o Sandro. Eu acho que vale a pena a gente assistir, hein? Vamos ver então, porque eu tô curioso também. Voltamos! E olha quem tá aqui, é a Rosa do Pequeno Príncipe, o Aviador e o Pequeno Príncipe. Gente, olha aí, Ana deixa esse trabalho incrível com a orquestra. Agora, o Teatro Mosaico convidando o Carlão dos Bonecos e eu, Elô, para estar com ele nesse novo projeto que é o Pequeno Príncipe. E a gente vai estar junto com a orquestra do SESI, com a convite do Fernando, é isso, Sandro? Isso, né? Esse é o segundo trabalho que a gente faz com a Orquestra de Aprendiz do SESI. E agora é uma experiência muito interessante. Olha aí, cenas dos nossos ensaios hoje, a orquestra, né, descobrindo, se entendendo ali com as partituras, uma música muito linda, e a gente ali, né, junto, acompanhando, né, o maestro certinho, né, agora entra, agora fala, enfim. Estamos acertando. Até sábado, na nossa estreia, com certeza o Pequeno Príncipe vai voar, né, para contar aí essa história tão linda, que fala desses tempos tão rápidos, tão velozes, fala de egoísmo. Acho que o texto ele é importante para isso, né, para falar, né, do cuidado que a gente tem que ter com essa sociedade individualista, competitiva. Então acho que vai ser bacana.
Ele faz a gente refletir um pouco, né, Sandro, para os dias atuais, o que a gente quer. E eu acredito que a arte ela tem esse poder de provocar o nosso consciente e sair de lá pensando, refletindo. E esse texto, o dramaturgo que é o Exupéry, mas depois o nosso dramaturgo contemporâneo, Sandro Lucchesi, que com todas as adaptações, fez com que isso tivesse uma outra leveza. E olha, e hoje foi nosso primeiro ensaio com a Raposa também, foi muito engraçado. A gente criou toda essa cena hoje lá, né, nesse ensaio, foi muito legal. Olha que legal, olha só. Você vê até pra gente, é sempre uma surpresa. Nós estamos vendo as imagens agora pela primeira vez. Nós não gente... tínhamos visto aí os bastidores. E acho uma cena montada lá, né, Sandro? Não teve ensaio, não teve nada. Sim. Olha que ainda coisa... não trabalhamos especificamente esse encontro que é tão esperado na história, que é o encontro da raposa com o Pequeno Príncipe. Tô bastante feliz. E esse boneco, Sandro? Olha lá, o Pequeno Príncipe voando com os pássaros. Sim. Aqui ainda não tem um efeito que vai ter, que é ele voando com os pássaros. Ele tem esse movimento, mas ele vai ter um recurso de adereço que possibilita dar o efeito de que os pássaros estão levando, e como o próprio texto diz, né? E ele seguiu, como que é, Carlão, que ele diz? E ele seguiu com os pássaros selvagens, e foram em busca de novos planetas. Então, eu acho que isso, para mim é muito marcante o encontro dele com a Rosa. Eu acho que é impressionante, assim, essa cena que a gente vê agora, o encontro do rei, né, com o Pequeno Príncipe. Eu acho que tem tudo para dar certo. Já deu certo, na verdade. A gente está super ansiosos agora para mostrar isso para um grande público, porque as plateias que puderam assistir a gente até agora foi uma plateia pequenininha, tímida, de crianças, críticas, que nos fizeram ter um pouco de certeza e falar, não, sigam nesse caminho que vai dar certo. Está dando certo. E o mais curioso é que nesse ano a gente comemora o Pequeno Príncipe. Aqui tem uma exposição dele, também está acontecendo no Rio de Janeiro. As netas do Exupéry estão no Brasil. Então chegaram agora essa semana. Então, assim, muito interessante mesmo. E tá tudo assim, parece que... É uma conjuntura. É uma conjuntura de energias mesmo, fazendo essa história está circulando por vários lugares, né, ao mesmo tempo. E uma coisa que é interessante falar, acho que Carlão pode falar sobre isso, mas eu fui aprender isso recentemente. Eu não sabia que o Exupéry tinha voado sobre o Brasil. Como é que é essa história, Carlão? Não, então, ele sobrevoava muito, ele voava de Buenos Aires para o Rio, fazia vários voos. E aí teve uma vez em que ele veio, pegou uma tempestade e foi obrigado a pousar em Florianópolis. E aí deixou uma história em Florianópolis. Inclusive tem a história do Lago do Peri, né, que o Peri, no caso, é o Superi, que eles não conseguiam falar em francês, aí falou lá o local do Peri, e acabou filmando. Era a Lagoa do Exupéry, onde Exupéry pousou o avião. Então aí, como o manezinho da ilha fala muito rápido, então falava Exupéry, né? Então o Peri, aí acabou, né, no dialeto foi mudando, e Exupéry virou Lagoa do Peri. Então essa é uma história bacana. Muito legal. E assim, a criação do Pequeno Príncipe está acontecendo junto com a Orquestra do SESI também, que é uma oportunidade de aprender com eles também, porque é uma orquestra jovem também, né, Sandro? Você que conhece, é o primeiro trabalho do Mosaico com a Orquestra do SESI? Com a Orquestra do SESI é o segundo. Nós fizemos em dezembro do ano passado um concerto de Natal, não era com bonecos, mas era um espetáculo que tinha um bufão, um palhaço, um contador de história, falando histórias sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus, e a orquestra fazendo ali toda a costura musical. Agora essa é a primeira, que eu espero ser primeira de outras. Já falaram que tem para ano que vem né? A gente só tá agora. A gente não pode falar ainda, é surpresa. Surpresa. Mas se for mesmo, tem uma coisa muito linda para vir aí em 2024. E Sandro,
O Pequeno Príncipe, como que foi para você receber esse convite do Pequeno Príncipe também? Porque é uma história linda que provavelmente você já leu várias vezes, eu já li várias vezes. O Sandro trouxe um livro dele lá, que o livro já estava assim, quase desmontando, de tão antigo e manuseado, né, que era. Então você vê que você tem uma proximidade com a história. Então como que foi receber esse presente, né, que é fazer o Pequeno Príncipe? Sem dúvida é um presente. E eu acredito muito que a gente chama essas coisas para nós. O Peer Gynt, eu tinha um CD em casa guardado e de repente chega o convite e aquela música eu ouvia sempre. E sempre quis fazer, de repente chegou o convite. O livro do Pequeno Príncipe é a mesma coisa. Eu sempre achei que eu fosse encenar o Pequeno Príncipe. Tem várias obras, né, literatura e dramaturgia que eu quero um dia ainda montar. Uma das que eu gosto muito, que eu sou super fã, é o Pluft Fantasminha, da Maria Clara Machado. Essa obra eu quero poder fazer um dia. E o Pequeno Príncipe é um livro que está lá, que ele me acompanha há muitos anos. E aí alguns alunos meus de teatro tiveram uma brilhante ideia há quase que 10 anos atrás, que hoje é o Grupo Espectro Lab, se aventurava a fazer um dos seus primeiros trabalhos profissionais, eles montaram o Pequeno Príncipe. E aí eu pensei, bom, então é o momento de eu esperar um outro momento oportuno, porque um grupo acabou de fazer uma obra-prima, uma obra linda, né, com bonecos de papel machê. E aí ficou ali guardado, e de repente chegou esse convite agora, eu falei, é agora. Então, é esse o momento e a oportunidade quando chega, a gente não pode deixar passar. E chegou assim a oportunidade, 45 segundos do segundo tempo. 45 mesmo, olha, vocês estreiam daqui a 45 dias. Vamos fazer? Vamos. E aí né? o Carlão do nada surgiu com todos esses bonecos. Não, não foi bem assim. Conta pra gente a história desses bonecos, dessa boneca linda que agora é a Rosa, que tá aqui, o Exupéry, o Pequeno Príncipe. Então, a gente até viu algumas imagens anteriores, que esses bonecos, não esse que está com ele aqui, mas a Rosa e o Pequeno Príncipe fizeram parte do elenco do Romeu e Julieta, que são os bonecos que o Carlão criou, né, anteriormente. Aí, para essa versão, a gente reconstruiu, né, alguns elementos de cena, fizemos um figurino novo, todo bonitão, que a gente precisa dar o crédito à Dona Nena, que é uma figurinista que a gente descobriu recentemente. Né? Indicação do Carlão. Indicação do Carlão. E aí a gente, né, reconstruiu tudo, fizemos novos figurinos, construímos objetos de cena que nós vamos usar para agora. Mas você tocou numa coisa que eu acho extremamente importante falar. Os bonecos estavam ali guardados no acervo, mas eu diria, e falo para vocês, até mesmo como atores, eu acho que só está sendo possível a gente fazer esse espetáculo com essa energia, com essa alegria, por conta das vivências que nós como artistas temos, com o profissionalismo que nós temos, porque não é só decorar um texto, a gente constrói, a gente costura ali, a cada dia vai surgindo, né, uma nova cena. Hoje surgiu uma cena primorosa do espetáculo, que eu não vou dar spoiler aqui, mas eu acho que isso somente é possível quando a gente tem um time com tarimba, com experiência, com carreira, sabe? Porque é um texto que pede uma presença muito densa de atores e atrizes em cena. E aí a gente como ator, a gente está aqui com o boneco, a gente se anula enquanto ator para o boneco ter o protagonismo, né? É ele que está aqui à frente. Não é, mestre? Não é? Você não está falando aqui comigo? Não é? Sim, é? Por favor, desenha-me um carneiro. Hã? Desenha-me um carneiro. Um carneiro? Por favor, desenhe-me um carneiro. Ora, menino, eu estudei história, geografia, cálculo e gramática. Eu não sei desenhar carneiro. Eu não sei desenhar. Não tem importância, não tem importância. Por favor, desenhe-me um carneiro. Vou fazer um carinho em você. Um carneiro?
É assim que a gente vai trabalhando, a gente vai, né? Então, assim, a gente se anula para o boneco aparecer. Eu acho que é um exercício muito bacana para nós. Exato, e principalmente pro ator, né? Porque a gente Sim. gosta, né? O ator quer estar em cena, Exato, quer aparecer e a gente exato. tá aqui. É uma coisa, é a minha primeira vez, gente, com um boneco. Então, a coisa da gente estar aqui, o boneco, ele ter a voz e ele estar nesse jogo você toda hora quer olhar, né, para ver o que tá acontecendo. E ao mesmo tempo você tem que estar fazendo aqui. Exato. É esse lugar. Às vezes o ator para o boneco e sai falando, né? Mas tem que ser ele. Para o boneco, deixa o boneco de lado. Como? É só uma conquista, né? É só um trabalho de conquista. Mas é engraçado que o boneco te escolhe, né? Eu achei isso, porque quando eu cheguei, parecia que eu já tinha uma intimidade com o boneco de muitos anos, que não era a primeira vez que eu estava lidando com o boneco. Parece que o boneco, ele escolhe trabalhar ele vai com encaixando você. Na nossa mão, assim, vai né? tomando corpo. E você, Carlão, o que você fala sobre isso? Não, eu acho uma coisa muito interessante o boneco, porque cada boneco ele tem uma história, uma maneira de manipular diferente. Você sabe que a gente, nesse mesmo trabalho aqui que a gente está fazendo, do Pequeno Príncipe, eu tenho um personagem ali que é o homem de negócio. Ele tem uma cabeça dessa, mas um pouco menor. Então, o espaço para a mão é um pouco menor. Então, exige um tipo de manipulação já diferente do geógrafo, que no caso é um personagem que tem uma cabeça maior, me dá mais agilidade, entendeu? Então, o boneco, ele te dá essa magia. Você não chega lá falando, já sei manipular. Você sempre chega, você identifica o boneco e você começa a brincar com ele. E conforme você vai brincando, você descobre as possibilidades que esse boneco lhe dá. E aí que você começa a se desenvolver como um manipulador. Sabe? Exatamente. Esses bonecos que a gente tá, eu e o Sandro, não tem a boca articulada. Não. Já o Exuperry, a raposa, eles vão ter essa articulação, que também é outra manipulação, né, mestre? Na verdade, o Sandro tinha uma proposta específica para o Romeu e Julieta, entendeu? E aí ele pediu para que os bonecos fossem feitos dentro dessa proposta específica. E esse aqui já era uma outra proposta. Então, tanto este como o boneco do Dom Quixote, que ele manipulava, né, e também o boneco do Homem da Lua, eram 3 bonecos que exigiam essa articulação de boca. Mas nesse mesmo espetáculo aqui, no caso do Retábulo do Mestre Pedro, tinha os 3 desse jeito, mas tinha toda uma outra história feita com outro tipo de boneco no estilo fantoche, que algumas pessoas chamam de mamulengo, embora o mamulengo não seja o boneco, sim o estilo de teatro. Sim. Né? E aí, mas era todo ele feito de fantoche. Então, cada tipo de boneco requer um tipo de manipulação diferente, sabe? Um tempo de você se adaptar a ele e poder dar vida para ele, sabe? É muito, muito legal. E Sandro, toda a roupa, todo esse figurino também foi feito pela dona Nena, mas pensado também pelo nosso diretor, dramaturgo, ator, produtor, Sandro. Figurinista. E foi toda uma pesquisa, né, Sandro? O Sandro se debruçou sobre o livro do Pequeno Príncipe para tirar também mais dramaturgia que não estavam escrita, que estava nas entrelinhas para trazer. Então, achei isso de uma potência muito grande para esse espetáculo. Acho que vocês aí de casa vão se impressionar com isso, porque a gente tem coisas ali que estavam por baixo das escrituras, não estavam escritos, mas o que se deixava entender. Então, são as referências, o olhar dessa direção, desse dramaturgo, e aí ele traz para o texto do Pequeno Príncipe e ganha uma potência muito grande, e inclusive de entendimento para essas crianças, né? Muita coisa o Sandro quis trazer para a criança sair de lá compreendendo, é claro, dentro do limite dela, né, Sandro? Eu acho que o texto ele tem muita coisa complexa e o nosso trabalho foi exatamente isso, para que ele já foi traduzido para a linguagem do boneco e, de uma certa forma, foi colocado mais acessível. Agora, é um espetáculo que ele é feito para que atinja tanto a criança que está ali, como, com certeza, ao adulto que leva a criança ao teatro e, possivelmente, um adulto que já leu o livro, né? Então, o que a gente faz é traduzir as linhas, né, e o pensamento e a poesia do Exuperry para a ação cênica com o boneco e estou muito feliz. Agora é só vocês aí de casa se emocionarem com essa história que vai ser linda. Vai acontecer no Parque das Águas, sábado, dia 14/10, às 19h30.
Antes, já começa às 18 horas, parece que a gente tem, começa esse evento lá do SESI um pouco mais cedo com grupos do SESI. É um concerto de músicos aprendizes do SESI. E as crianças que já estão aprendendo música, estão cantando e tocam instrumento, vão estar ali se apresentando para fazer a abertura do espetáculo antes de entrarmos em cena. Então, gente, é um espetáculo que está assim, preparado para vocês mesmo. O lugar é um lugar lindo também, o Parque das Águas, né? Um lugar muito bonito, incrível. Então, a gente faz esse convite aí para vocês estarem lá com a gente para assistir. E, Carlão, você, como que está sendo fazer o Exuperry agora, né? O Aviador, muito textão para decorar, né, Carlão? Olha, eu confesso que no começo eu fiquei apavorado. Eu morro de medo de texto. Texto é uma coisa que sempre assusta a gente. Mas esse texto, ele está tranquilo, sabe? Eu me senti muito bem com esse texto. Ele não está uma coisa truncada, ele tem uma sequência lógica, sabe? Uma informação de cada vez. Então, eu confesso que no começo eu fiquei apavorado. Ainda comentei com o Sandro, falei, Sandro, tenha dó de mim. Mas ele me passou o texto, acreditou que eu dava conta, me passou. E graças a Deus está indo bem, estou conseguindo decorar o texto. Esse meu companheiro Exuperry aqui tem me ajudado muito. E aí, cada ensaio é uma descoberta também, né? A gente está conseguindo... Uma descoberta e um pouquinho mais de texto, né, Sandra? E mexe no texto e arruma esse texto. Quando eu mando a mensagem para ele 5h30 da manhã, olha, estou mandando para você começar o dia, tem uma frase nova no texto. E assim vai. Mas uma frase nova no meio do texto. E hoje pela manhã foi o nosso primeiro ensaio com a orquestra e foi assim, muito feliz, porque a gente não esperava que fosse tão legal essa química que aconteceu entre a gente e a orquestra do SESI. Também, eu acho que eles foram de uma generosidade tão grande, a gente também com eles, né? E esse encontro foi muito legal mesmo, esse ensaio foi muito produtivo. Para o primeiro ensaio, parecia que a gente já tinha ensaiado outras vezes com eles, né? É verdade. Eu acho que isso é a magia da música de concerto também. Os instrumentos, né, são muito lindos, né? As músicas são lindas. Então, tudo é muito tocante, é muito emocionante. Daí você junta uma música de excelência, né? Como a gente vê aqui, né, as musicistas tocando. Você tem uma música de excelência com um texto que é uma poesia, é difícil o negócio não dar certo, né? Então, a gente está muito bem servido e acho que vai ser uma estreia de uma estrada longa que a gente espera para essa versão de O Pequeno Príncipe. Né? Exatamente. E Carlão, você também tem feito o avião, né? Fez os outros acessórios também do Pequeno Príncipe, fez o avião, fez, o que mais, Carlão? Todos os adereços, a raposa, né? Também, a raposa teve que fazer agora, em tempo recorde também. A gente está dando uma estruturazinha, mudando um pouco algumas coisas de alguns pés aí para dar algum peso. Enfim, a gente está mexendo em alguns detalhes que tem que ter no trabalho. Que são coisas que vão surgindo nos ensaios, demandas, a gente percebe que aquilo precisa ser melhorado, aí faz parte, isso é processo de criação. Mas produção mesmo, assim, de confecção, a gente fez a raposa e o aviãozinho que a gente está fazendo. E a rosa que está aqui, inicialmente, não seria essa boneca, ela seria construída uma réplica de uma margarida, de uma rosa, e testa daqui, desenha dali, e aí... Trabalho de criação coletiva não é assim, né, Carlão? Aí puxa daqui, puxa dali, vai, não vai. E aí chegamos nessa... Não, eu acho que a gente tem que resgatar uma atriz que está guardada lá no acervo, que eu acho que ela vai dar conta do recado. Eu acho que... Ficou linda a participação dela, ficou muito... Foi feliz a gente trazer essa boneca para ser a Rosa e não uma outra Rosa. Uma efêmera. Exato, eu acho que foi feliz, é tudo isso. Então uma coisa foi... né, chamando outra e daí a gente chega lá no ateliê, tem um pedaço de tecido, olha, isso aqui parece a Rosa, e de repente vira essa blusa aí, toda rendada, toda cheia, né? Enfim, é isso, é trabalho de... É preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas nas minhas folhas, se eu quiser conhecer as borboletas. Dizem que elas são tão belas...
Este é o sacrifício que me cabe em vida. É um texto, né? É um texto lindo, poético, né? O sacrifício que me cabe em vida. Quantos sacrifícios nos cabem em vida se a gente quiser ver as borboletas, Exato, né? das borboletas da vida. Das borboletas Não da é? vida. Tá certo. É muito poético, gente. Então a gente aguarda todo mundo no Parque das Águas. Vai ser lindo. O horário é às 19h30. A gente sabe que a gente está no calorzão de Cuiabá, mas eu acredito que lá esse horário vai estar ventando muito, vai estar maravilhoso. A gente espera todo mundo, vocês lá com a gente, porque esse teatro, tudo isso é perfeito para vocês de casa. Os artistas trabalham para o público, a gente trabalha para vocês, para tirar um sorriso, um pensamento. Então a gente trabalha para vocês. Então a gente está aguardando todo mundo lá às 19h30 para assistir o Pequeno Príncipe e se emocionar com a gente. Isso, Carlão? Exatamente. O Exupéry tem muita história para contar, esse aviador. Sim, é verdade. A história dele é linda, todo mundo conhece. E o mais gostoso vai ser você ter a oportunidade de ver pessoas brincando como se fossem crianças com bonecos, contando uma história poética que atinge a todos. Então, eu gostaria de sugerir para vocês que não perdessem esse espetáculo. Todas as pessoas com quem a gente fala, que pessoas que conhecem a gente, com quem a gente já mandou o convite, todas elas estão respondendo assim: puxa, que legal, que interessante, eu vou fazer tudo para ir. Então eu acho que vocês não devam perder essa oportunidade. Olha, o Exupéry está aqui louco para conhecê-los, a todos. Apareçam. E o Pequeno Príncipe, o que ele quer dizer para o público aí? Eu quero dizer a todo mundo que, pessoal de casa, esse é um espetáculo para toda a família, tá? Crianças, crianços, todo mundo, dia 14, a partir das 19h30 no Parque das Águas. Vem com a gente. Valeu! É isso, gente. O Cultura Livre fica por aqui, com esse convite super especial, comemorando aí a Semana da Criança, o mês das crianças. Não poderia ser mais mágico do que esse encontro com o Pequeno Príncipe. Então, você que tem aquela sua criança aí dentro de você também, vamos levar ela para o Parque das Águas e vai ser muito maravilhoso, tá bom? O Cultura Livre vai ficando por aqui, mas eu deixo para vocês, para seguirem a gente nas nossas redes sociais, Cultura Livre MT no Instagram, Cultura Livre MT no YouTube. Também sigam o Sandro Lucose, Carlão dos Bonecos, eu, a Elo Godoy, também estou no Instagram, lá você vai conhecer todos os nossos trabalhos. Além do Cultura Livre, eu também sou atriz, diretora, e por isso estou aqui com esses dois grandes atores, fazendo isso para vocês. Então convido vocês para estarem por dentro dos nossos trabalhos, é só seguir a gente nas redes sociais. E é isso, um grande abraço para vocês aí de casa e espero todo mundo lá sábado para a gente poder comemorar no final essa história do Pequeno Príncipe, porque tá inesquecível, tá imperdível. Até lá, até logo! Tchau, gente! Até loguinho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!